Gente, eu espero que segurar o microfone na mão não incomode vocês, mas é que vai ficar impossível eu utilizá-lo aqui na gola da blusa, porque tá pegando muito na minha garganta e tá me dando agonia. Então, pra evitar uma pessoa agoniada durante o vídeo, além das agonias que essa novela me trouxe semana passada, eu vou segurar o microfone na mão, tá? Olá, como é que vocês estão? Eu espero que bem. Eu sou a Gé. Esse é o nosso 17º semanário Mafim, que está um dia atrasado, porque a vida é louca e nem sempre eu consigo ser mais louca do que a vida. Então, para evitar mais atrasos, vamos aos comentários de Mafim da semana passada. Não tivemos muitas cenas de Mafim, houve uma semana muito tensa para as duas e nenhum chamego nos foi dado para dar uma amenizada na tensão. E aquele chamego via telefone para mim não serviu para aplacar essa semana que está numa crescente de tensão e treta, né? Na empresa dos De La Reina, na semana passada, eles tiveram uma festa, uma verbena, sem a presença dos De La Reina, apenas pros empregados. E a Serafina não aproveitou tanto a festa, porque ela ficou um bom tempo ali sentada, observando a interação entre os casais e sentindo o peso de ser uma lésbica que não pode viver o seu amor em público. E ainda bem que essa cena não foi muito longa, porque se tivesse durado mais um pouco, eu ia ficar muito triste, porque num passado eu já fui a Fina que ficou sentada num cantinho enquanto via os casais se beijando, se abraçando, dançando juntos e eu não podia fazer isso. Então, assim, foi um pouquinho, bem pouquinho doloroso de assistir. Doloroso não, mas causou ali uma identificação não muito cômoda. E como uma maneira de amenizar o que ela estava sentindo, Serafina foi até a cantina do Gaspar, pegou o telefone e ligou pra Marta pra dizer que estava com saudade, que queria ouvir a voz dela, que queria que a Marta estivesse lá na verbena, que oxalá um dia as duas pudessem dançar em frente aos outros, como os outros casais estavam dançando. E a Marta ficou um pouco surpresa com a ligação, mas se derreteu toda quando a Fina disse que só ligou pra ouvi-la, e quando a Fina falou que deram um dia as duas dançarem juntas, como os casais estavam fazendo, a Marta falou pra Fina não ficar triste com essa possibilidade, né, com essa falta de possibilidade das duas dançarem juntas, e que era pra elas aproveitarem aquele momento presente e aquele presente que a Fina tinha dado pra Marta, que era a ligação. E de romantismo entre Marta e Fina foi apenas isso na semana passada. Now the world don't move. E aí, no final dessa festa, teve um acontecimento que reverberou na colônia e diretamente na empresa, porque a gravidez da Cláudia foi exposta por conta do Joselito, aquele ridículo. Só tem homem ridículo nessa novela, né? Eu acho impressionante. E aí, pra piorar, além de expor a gravidez, o Joselito falou que a Cláudia e o Mateu estavam tendo um caso. O Mateu é o pároco, o padre da cidade. Eu não sei se ele já se formou padre, mas ele tá no caminho ali, né? Ele é seminarista e tal. Então, esse acontecimento vai gerar um atrito ali entre a Marta e a Fina um pouco mais pra frente. E a Isabel está tão amiga de Jesus de la Reina, o chefe dela, que ela foi até a mansão da família ter uma conversa com o chefe. E ao contrário do que eu disse no semanário 16, Jesus ficou sim com a pulga atrás da orelha, depois que a Isabel falou que a Marta e a Fina estão tendo um relacionamento. E por isso ele pergunta a Isabel como ela chegou àquela conclusão sobre a irmã e a cunhada dele. E aí a Isabel fala que foram uns detalhes como presente que a Marta deu pra Fina, um ou outro comentário que elas fizeram e que a Isabel achou estranho. E aí Jesus fala, ok, mas isso pra mim não é suficiente. E aí a Isabel fala sobre o beijo que ela viu entre as duas ali no corredor dos dormitórios. E Jesus fica horrorizado, levanta da cadeira, pergunta o que é que está acontecendo nessa família, como se ele, justo ele, tivesse moral pra falar de alguém, né? Eu, hein, meu filho, se situe. Ele até pede pra Isabel continuar nas investigações e extrair o máximo de informação que ela pode a respeito da Marta e da Fina, mas depois ele diz que isso vai ficar a encargo dele. Ele decide tomar a frente nessa investigação. Lá na loja, a Marta pergunta a Cláudia do porquê dela não ter contado sobre a gravidez. A empregada diz que ficou com medo. E Marta também pergunta dos rumores a respeito da relação dela com o Mateu. E apesar de a Cláudia
ter negado e dizer que não existe nada entre os dois, ela falou que apesar das circunstâncias, né, já que o Mateu não pode se comprometer com ninguém, porque ele já tá comprometido com Jesus, ele e a Cláudia acabaram se apaixonando um pelo outro. Mas ela garante que Mateu não é o pai da criança. A Marta acredita na Cláudia, diz que vai apoiá-la no que puder, mas que a situação dela enquanto chefe é complicada, porque ser mãe solteira naquela época poderia gerar consequências não só para a mãe e dentro da sociedade como um todo, e como os de Larena mandam naquela cidade, poderia de alguma forma também manchar o nome da empresa. A Cláudia entende o ponto da Marta, mas fala para ela que antes de a chefe tomar qualquer decisão sobre o futuro dela, da Cláudia dentro da empresa, que a Marta entenda que o único erro da Cláudia foi se apaixonar pela pessoa errada. E quando a Cláudia fala sobre se apaixonar pela pessoa errada, a Marta tem essa identificação instantânea, já que aos olhos da sociedade a Fina também é a pessoa errada da Marta. E essa identificação fez com que a Marta acolhesse a Cláudia nos braços dela. Eu achei esse abraço fofo entre as duas. E depois dessa cena de ternura e compreensão, eu senti todos os piores sentimentos do mundo quando Jesus foi até a loja infernizar a vida da nossa querida Serafina. A Fina, muito simpática, muito solícita, como a boa funcionária que ela é, pergunta ao Jesus, ao Dom Jesus, o que é que ela pode, como é que ela pode ajudá-lo, e Jesus, com aquele ar superior de que é dono não só da fábrica, mas dono do mundo também, diz que está buscando um presente para a Begônia, e aí a Fina diz que sente muito pelo que aconteceu com a sogra de Jesus, e então começa o teatrinho desse ridículo que fica falsamente surpreso pela Fina saber o que aconteceu com a mãe da Begônia e fala: não sabia que você tinha ciência disso, foi a Marta que te contou? A Fina: não, a sua irmã não costuma falar sobre assuntos familiares, foi o meu pai que comentou comigo. E depois disso a interação entre os dois foi só ladeira abaixo, porque o Jesus fez questão de criar toda uma situação desconfortável pra tirar a Fina do eixo e também pra ter argumentos pra usar contra ela mais tarde. E aí ele pergunta a Fina o que é que ela daria de presente a uma mulher a quem ela quer impressionar. A Fina não sacou muito qual era a do Jesus, nem nesse momento e nem depois, até porque o Jesus, ele é uma pessoa desagradável, então acredito que ele teria que se mostrar um pouco mais agressivo pra gerar desconfiança na Fina. E aí a Fina responde a ele, né, pergunta se ele conhece o baúzinho do Anhelos de Mujer, e aí ele fica se fazendo de ofendido, como se a pergunta da Fina fosse um absurdo, já que ele é dono da empresa e tem conhecimento dos produtos que vendem lá. E aí ele ficou tanto nesse jogo de gato e rato, encheu tanto o saco da nossa pobre sapatão, que a Fina acabou sendo um pouco grosseira com ele. Ele foi mais grosso de volta, intimidou a Fina e questionou o trabalho dela e se ela costumava perder a paciência com os clientes que apareciam lá. E depois de deixar a Fina totalmente desestabilizada, ele vira as costas, sai andando e dá um sorrisinho que me deu vontade de dar uma chinelada na cara dele. As pessoas dizem que o cão é muito bem articulado e Jesus tá aí pra provar que as pessoas têm razão. Continuando o seu teatro, Jesus chama a Marta até o escritório e conta o que aconteceu na loja entre ele e a Fina. Obviamente, a Marta saiu em defesa da esposa dela, disse que ficou surpresa com a atitude da Fina, pois ela é muito profissional, ela é simpática e não sabe o que Fina poderia ter dito pra deixar Jesus tão irritadinho, ou o que ele pode ter feito pra ela, pra ter feito a Fina agir da maneira como o Jesus falou. O irmão da Marta então fala que quer Fina fora da loja. A Marta fala: de jeito nenhum. Ele fala: a Fina me desrespeitou. A Marta: você também desrespeita todas as pessoas quando você está de mau humor. No dia mais bem-humorado do Jesus, ele costuma atirar na própria esposa, né? Então, assim, ele realmente não serve de base para absolutamente nada. Enfim, enquanto Jesus ataca a Fina, a Marta a defende, e aí ele fala: eu não tô entendendo por que é que você tá defendendo tanto a Fina. A Marta fica um pouco tensa, mas responde rápido que ela não está defendendo a Fina, está apenas defendendo o território dela e que a loja é esse território. Jesus fala então pra Marta que ela tem empregadas muito mal educadas e que por isso vai pedir uma renovação de funcionárias. E ele é ridículo mais uma vez, porque ele diz que o conselho vai concordar com essa renovação quando souber do que está acontecendo entre a Cláudia e o Mateu. A Marta, mais uma vez, usa as armas que ela tem pra defender mais uma empregada, e dessa vez é a Cláudia. Lá na loja, a Fina percebe que a Cláudia tá um pouco aérea,
incômoda, né, com toda a situação que aconteceu no dia anterior. Então ela fala pra amiga ir até o banheiro, dar uma lavada no rosto, dar uma respirada. E quando a Cláudia sai, a Marta chega pra falar com a Cláudia, e aí a Fina fala que a Cláudia está no banheiro. A Marta e a Fina começam a conversar. A Marta pergunta o porquê de a Fina não ter contado pra ela sobre a gravidez da Cláudia. A Fina, bom, a Cláudia é minha amiga e eu devo fidelidade a ela. E aí a Marta responde com uma pergunta: e você não deve fidelidade a mim? Além do que nós temos, nós também somos amigas. Mas é uma situação embaçada, né? Porque ali também tem toda a questão trabalhista. E aí as duas começam a conversar num tom de desabafo. Tem um pouco de tensão ali. Eu vi algumas pessoas comentando na TL do Twitter/X como se essa conversa entre elas tivesse sido uma grande discussão, como se elas tivessem gritado uma com a outra, como se essa discussão fosse uma ameaça ao relacionamento delas, mas eu não interpretei assim, não. Eu achei a conversa bem de boa, obviamente com tensão de ambas as partes, porque cada uma estava defendendo o que lhe era de interesse. A Marta tá preocupada com o precioso nome da família, com medo de como a situação da Cláudia pode interferir na empresa. Ela é uma burguesa, então ela tá preocupada com o dinheiro dela. E a Fina tá preocupada com a amiga dela. Então é natural que entre a Marta e a Fina gere esse conflito de interesses, né? Que as duas não fiquem do mesmo lado. E a semana foi fechada com o Jaime sendo uma das pessoas mais burras dessa novela. Eu não sei se vocês vão concordar comigo, mas é que assim, a atitude que ele tomou para com Jesus... Enfim, vamos ao resumo. O Jaime tá sendo ameaçado por mais uma pessoa da mansão de la Reina, primeiro pela Maria e agora por Jesus, porque Jesus não quer que o Jaime dê o verdadeiro diagnóstico da doença da Begônia e nem o devido tratamento. Você que assiste a novela completa, por favor, comente aqui embaixo o que é que está acontecendo com a Begônia, porque eu não fui atrás de saber qual o problema que ela tem. Então comente aqui embaixo para que eu e as outras pessoas saibam o que está acontecendo com essa querida que também não tem um minuto de paz nessa novela. Bom, o Jaime fala então que assim que os resultados saírem, eles poderão começar a decidir o que é que vai ser feito em relação à saúde da Begônia e os tratamentos que serão usados ou não. E aí Jesus fala, nada disso, quando os resultados saírem você vai falar que está tudo bem. E aí o Jaime fala, nada disso digo eu, porque o meu papel como médico é dizer a verdade. E aí Jesus, com seu habitual tom de ameaça, fala, se você abrir a boca, eu vou contar tudo que eu sei sobre você. O Jaime não entende ali onde o Jesus quer chegar e fala, não tô te devendo nada. E quando ele vai sair do escritório, o Jesus fala, você está me devendo muita coisa, porque a sua esposa está tendo um caso com uma empregada. E aí nesse momento é que eu achei o Jaime muito burro, porque de início ele até se faz de surpreso, tenta desconversar, fala que o que Jesus tá contando pra ele é uma bobagem, mas depois ele entrega a cabeça da Marta numa bandeja, porque o Jesus está firme, né, no que ele está dizendo. E aí o Jaime fala, a gente tá falando de prisão, pelo amor de Deus, ela é sua irmã, é sangue do seu sangue. Então ele entregou a Marta, ele confirmou o que o Jesus já sabia. Não que eu ache que fosse adiantar o Jaime fazer todo um teatro e continuar negando e dizer que Jesus é um surtado mentiroso, mas pelo menos ele manteria a Marta mais protegida e até um certo momento o casamento deles ainda estaria sendo visto como um casamento saudável, um casamento ali que tá sendo levado de boa, mas não foi o que aconteceu. Pra piorar, o Jesus agora sabe que o Jaime sabe desse caso entre a esposa dele e a Fina, e que o Jaime tá protegendo as duas. Isso vai dar uma merda muito grande pra todo mundo. E o que vai acontecer ainda não sabemos. Eu não vi o que aconteceu no capítulo de ontem, segunda-feira, e no capítulo de hoje da novela, mas o meu desejo, o meu profundo desejo é que Jesus morra da pior maneira possível, e não só pelo que ele vai fazer com o Mafim, mas pelo que ele faz com todo mundo nessa novela, né? Enquanto isso, a gente aguarda as cenas dos próximos capítulos, como sempre. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Me desculpem pelo atraso, mas é que realmente o bagulho foi louco. Nós nos vemos no próximo vídeo. Um beijo. Tchau.